Então vamos lá, pessoal, boa tarde. A gente vai começar a nossa sétima aula, né, se não estiver enganado. E hoje a gente vai trabalhar a parte de análise não linear. Eu acredito que essa parte a gente precisa de duas aulas, tá? Primeiro porque a gente vai trabalhar com grandes deslocamentos, que é uma área que a gente vai ver hoje. Se der tempo, a gente vai ver a parte de materiais. Não que eu seja especialista em materiais, tá? Eu vou só tentar mostrar a vocês onde você pode usar materiais um pouquinho mais sofisticados, como você pode fazer esse tratamento dentro da ferramenta. Obviamente, materiais é uma ciência à parte que você tem que estudar profundamente, principalmente se você tiver um material que tenha outras propriedades além daquelas que a gente tem usado aqui, tá? Então vamos lá. E por fim, para fechar essa parte, né, tem a parte de contatos. Também é super importante nas análises. E até então a gente não tinha falado aqui nesse curso, tá? Então falando um pouquinho aqui da análise não linear, tá? Então às vezes, né, alguns problemas, né, algumas classes de problemas, eles podem apresentar uma relação entre a força e o deslocamento, tá? Que não é linear, tá certo? Então, tudo que a gente tinha trabalhado, a gente estava nessa região aqui, ó, tá? Então, era uma relação bem simples, né? Então, havia uma relação direta entre força e deslocamento, e aí isso gerava uma rigidez constante ao longo da minha análise, tá? Só que existem situações, como essa aqui que eu coloquei, onde eu posso ter, por exemplo, numa vara de pescar, uma deflexão muito grande, né? Um deslocamento muito grande aqui, e eu, e eu e ao longo dessa mudança de geometria, né, que a gente chama de grandes deslocamentos ou não linearidade geométrica, tá? E aí o que é que acontece aqui? A minha rigidez da estrutura ela vai sendo alterada, então ela não é mais constante. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês identificarem como a rigidez ela pode ser afetada do ponto de vista geométrico, tá? Que seriam os grandes deslocamentos, tá? E depois a gente vai ver também como o material, né, o tratamento do material, você também tem a parte não linear. E aí o que acontece? Quando eu tenho situações específicas, que é o caso aqui de uma vara de pescar, é só para dar um entendimento melhor para vocês, tá? A minha relação ela começa a ter uma curva não linear. E aí a minha rigidez ela começa a ser tratada ponto a ponto ou em pequenos trechos, tá? Essa vai ser a nossa estratégia. Eu vou tratar isso aqui em pequenos trechos e sempre passando uma reta tangente, né? Então esse carinha aqui agora, eu vou sempre tratar aqui com a reta tangente em pequenos espaços para que eu possa fazer meu cálculo. Isso significa dizer que minha simulação ela vai marchando ponto a ponto, ou seja, quando eu digo ponto a ponto, não é do ponto de vista de pequenos espaços, então a carga ela não é aplicada 100%, tá? Eu vou ter que colocar pequenos incrementos dessa carga para que eu possa fazer o procedimento que o software precisa, tá? O solver, tá? Então agora ele não vai conseguir resolver apenas um sistemazinho de equações como a gente estava acostumado aqui, tá? Eu agora vou ter que para cada incremento de carga eu vou ter que resolver um problema linear. Então, na verdade, um problema não linear ele é um conjunto de pequenos problemas lineares, tá? E como eu estou tentando reproduzir um comportamento não linear, a gente sabe que se eu pegar um trecho muito pequeno aqui da curva, olhar só essa região aqui e der um zoom aqui, eu vou ver algo linear. E aí eu posso, nessa primeira pedaço de carga aqui, eu posso tratar a minha rigidez como constante para aquele passo ali. E aí depois que eu atinjo a convergência para essa região aqui, eu passo para a próxima região, tá? Então o que significa dizer que eu vou ter vários
cálculos dentro da mesma simulação. É diferente da análise linear, porque aqui eu vou só inverter a matriz e resolver os deslocamentos, tá? Então, ao longo do curso aqui eu vou tentar mostrar para vocês o procedimento da análise não linear. E aí, claro, dentro da ferramenta existem algumas coisas importantes que a gente precisa ter cuidado e entender também, tá? A gente vai trabalhar com steps e substeps, tá? Saber o que é exatamente isso. E aí, como eu coloquei aqui, ó, a minha rigidez, ela pode ser alterada pela geometria, tá, do corpo. Eu vou mostrar isso porque o material a gente já pode até imaginar, porque a gente sabe que quando a gente faz o ensaio de tração, o material ele tem uma regiãozinha bem pequena, né, de deslocamento aqui, de deformação, né, tem aqui tensão deformação específica. Então logo no início eu sei que isso aqui é linear, mas depois eu tenho, né, se eu tivesse um material aqui bem dúctil, né, eu tenho uma região aqui que a gente chama de região plástica, que é não linear. Então o material é fácil da gente enxergar que se ele é não linear, ele entra nesse tipo de curva aqui, e à medida que eu vou acrescentando carga, a minha rigidez vai alterando, tá? Talvez isso para quem já viu ou quem já estudou ensaios, né, fique mais claro. E depois a questão do contato, tá? Que eu vou estar explicando provavelmente semana que vem como é que funciona a questão dos contatos, tá? Vamos lá, tá uma barulho aqui. E aí tem outra questão que aí faz parte, né, quando você está trabalhando com análise não linear, que é exatamente a mesma coisa que a gente vai estar trabalhando em CFD, tá? A gente não conhece inicialmente, né, as propriedades. Lá no CFD a gente também não sabe qual é a pressão, nem a velocidade, nem a temperatura. Então a gente começa com uma condição de contorno inicial, um chute inicial, e a partir desse chute inicial, né, a gente começa a fazer nossos cálculos. Se eu tiver um chute bacana, eu vou ter uma convergência rápida. Se eu der um chute muito distante do que é realmente o problema, além de demorar, eu posso ter outro problema, que é não conseguir convergir, tá? Então, lá em CFD também a gente vai ter esse mesmo problema, porque lá a gente tem todas as equações são não lineares, tá? Então o negócio é mais complicado. E aí, claro, a gente usa, né, o software usa o algoritmo, né, não sei se vocês lembram, né, do Newton-Raphson, tá? Para poder calcular. Quem pagou métodos numéricos, acho que talvez lembra, né? O professor ia lá, colocava uma função, uma equação diferencial e mandava a gente calcular. Então, às vezes, a gente dava um chute legal, com 5 iterações o problema convergia. Se a gente desse um chute muito ruim, ele podia chegar a 10, 20, tá? Então, basicamente, os softwares, né, de elementos finitos e CFD, eles usam essa estratégia aqui do Newton-Raphson, tá, para fazer os cálculos. E aí uma coisa que eu chamo a atenção também é que é o seguinte, na análise linear é muito simples, qualquer pessoa com a menor experiência possível, ela já fazer qualquer tipo de análise, tá? É muito simples e as coisas normalmente dão certo de primeira. Nem que o resultado fisicamente esteja incorreto, mas a impressão que a análise aparenta para o usuário é que está tudo ok, né? Porque não teve erro nenhum, não fiz nada de errado. Então, aparentemente, as coisas aqui, ó, funcionam, que é uma beleza. Quando a gente está trabalhando no âmbito não linear, tudo pode dar errado, tá? E aí você não converge e nada acontece. Então, você tem que ter um pouquinho mais de experiência aqui para poder trabalhar. Tá? Então, por isso que às vezes eu vejo muita gente que trabalha com análise estrutural, eles simplesmente detestam, né, o CFD, porque o CFD tem esse problema, né? O CFD, para qualquer problema que você tiver, por mais simples que seja, eu sempre estou partindo de algo desconhecido. Eu tenho que ter um chute inicial, eu tenho que ter uma condição de contorno inicial, e isso às vezes para quem está acostumado aqui
né, acha isso muito ruim. Então tudo pode dar errado no CFD, tá? E aqui no FEA também muita coisa dá errado quando a gente começa a trabalhar com a parte não linear. E aí eu queria explicar para vocês, ou pelo menos tentar, né, através de duas figurinhas, como é que a estrutura de uma hora para outra, né, a rigidez ela se altera, tá? Então isso tem que ficar bem claro na cabeça da gente, como é que essa rigidez se altera. Lembrando que essa rigidez dentro do software, né, então é a característica do elemento que eu estou escolhendo, né? Se é o elemento tri, se é o elemento quadro. Então essa rigidez é do elemento. E aí o cara faz a montagem, tá, de todos os elementos e cria a matriz de rigidez da estrutura, tá? Então aqui eu coloquei um exemplinho, né, onde eu tenho uma fixação aqui, uma parede, e tenho aqui uma mola que ela está sendo comprimida, tá, gradativamente para incrementos aqui, ó, de deslocamentos, tá? Então eu apliquei aqui nesse ponto zero aqui, eu começo a aplicar uma força F, tá? Que vai me dar um deslocamento U, tá? Então eu tenho esse deslocamento aqui, né? E aplicado por essa força aqui, tá? Obviamente eu vou ter um ângulo alfa, tá? E você observa que à medida que eu vou aumentando aqui a força e obviamente o deslocamento vai aumentando, o meu alfa é o mesmo, porque a reta é linear, tá? É uma curva linear, então eu tenho o mesmo ângulo. E aí eu vou deslocando aqui, vou comprimindo a minha mola, tá? E aí eu percebo que quando eu faço o cálculo da tangente aqui, ó, o cálculo da tangente do ângulo alfa, eu vou encontrar a minha rigidez e ela é constante, tá? Então não importou se eu coloquei 3, 4 vezes mais aqui, a minha rigidez ela é constante. Por isso que na análise linear, e eu vou mostrar isso para vocês, a gente pode ir aumentando aqui a carga à vontade, e aí você vai tendo um resultado muito maluco lá, porque ela simplesmente vai fazendo o que o nome dela está dizendo, né? Ela vai, se você aumenta 2 vezes a carga, o deslocamento também vai ter esse comportamento de 2 vezes, tá? E aí eu peguei agora um outro exemplo, né, de várias molinhas, tá? Eu tenho várias molas com a mesma rigidez, tá? Só que elas estão em posições distintas. E aí eu vou aplicando aqui uma força, e à medida que esse meu aparato aqui ele vai se deslocando, né, tem uns rodízios aqui que vai empurrando. Então no primeiro momento eu vou deslocar desse ponto para cá. Então a única mola que tem nessa região vai ser um K. À medida que eu vou caminhando para a segunda posição, eu já vou ter contato com a primeira mola, uma segunda e uma terceira mola. E aí, como elas estão em paralelo, tá? Eu vou somando a rigidez. Então nesse ponto agora, ó, nesse ponto 2 aqui que eu estou falando, ó, que é exatamente esse aqui, eu vou ter 3 vezes a rigidez. Então o que é que está acontecendo? Eu estou deslocando aqui, ó, a força, estou aplicando uma força que ela vai me dando um deslocamento, um incremento aqui de deslocamento igual. Porém, o que é que está acontecendo? À medida que eu vou me aproximando e tendo contato com todas as molas, eu vou tendo um aumento aqui, ó, da rigidez. Então isso é uma forma de representar como uma estrutura ela pode ter uma alteração de rigidez, tá? Claro que aqui eu estou falando de várias molinhas, tá? Uma coisa bem simples, mas é só para vocês terem a ideia de como a rigidez ela pode ser algo não linear, como é o caso aqui. E aí, obviamente, meu ângulo alfa, para cada passo aqui que você der de deslocamento, ele vai ter um ângulo diferente, tá? Então a tangente aqui vai ser diferente, então eu vou ter as rigidezes equivalentes, né, para cada trecho do meu deslocamento. Então eu vou tendo agora um comportamento, né, a carga aqui e o deslocamento não linear,
tá? Então isso caracteriza, tá? Outra coisa também da análise linear também que é uma coisa que também complica, é que às vezes você tem uma estrutura e eu posso ter porções da estrutura onde estão sendo submetidas a deformações e mudança de rigidez de forma diferente para cada posição, tá? Principalmente quando eu tenho um material que eu estou ativando a parte plástica, tá? Do material. Então a gente está vendo aqui que quando eu estou trabalhando de forma linear, eu tenho essa relação direta, a minha rigidez ela é constante, e isso faz com que eu resolva o problema de uma única vez, tá? Por isso que você às vezes vê porque às vezes o solver hoje, né, ele deixa tudo assim automático, né? Mas você vai ver que tem dois tipos de solver, né? Eles têm o que ele chama de direct, tá? Alguns solvers. Eu tenho um solver direto que é exatamente esse que faz a inversão da matriz e resolve tudo de uma vez. E tem um outro também que ele usa que é para a parte não linear, tá? Eu esqueci, agora me fugiu o nome, tá? Então esse cara aqui ele vai ter que resolver pelo método Newton-Raphson. E aí as comparações, né? É inevitável a gente não fazer a comparação aqui do que é não linear. Então, na análise linear, né, eu tenho a relação que a gente já conhece, força, a rigidez e o deslocamento. Então aqui eu tenho a relação entre elas, né, de forma bem simples, tá? Eu tenho uma constante. A análise linear, o que é que acontece agora? A minha rigidez ela vai ser função de várias propriedades do meu problema, tá? Então essa rigidez ela vai sendo alterada ao longo do meu cálculo e eu tenho que atualizar. Essa é a palavra, tá? Eu tenho que atualizar a cada passo que eu vou marchando na solução, eu atualizo a minha rigidez. Para cada momento de carga que eu estou aplicando ali, eu vou tendo várias rigidezes aqui ao longo do meu cálculo. Travou aqui. Deixa eu ver aqui que travou alguma coisa. Agora travou o PowerPoint. Caramba. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo para não... Então vamos lá. Só retomando aqui. Então a gente percebe aqui que eu tenho, né, a rigidez ela foi sendo alterada ao longo do deslocamento da estrutura, tá? E aqui é um exemplo bem simples de ver essa deformação, essa relação não linear, tá? E aqui eu coloquei um plot que vai começar a aparecer para vocês, tá? A partir de agora, que é o Force Convergence, tá? Então o que é que esse gráfico aqui está dizendo para a gente? Primeiro, a análise ela vai fazer um balanço de forças, tá? E como é esse balanço de força? Vocês entendem, né, que eu tenho uma estrutura aqui, eu aplico uma força, tá? Na hora, e aqui eu estou em cima de uma mesa, em cima de uma base, você entende que na hora que eu estou colocando aqui uma força externa, né, que a gente trabalha aqui, se opondo dentro do material tem uma força interna, tá?
E para que essa estrutura ela fique em repouso, né, o somatório das forças tem que ser zero. Tá? Isso é a base da estática. Se isso não acontece, significa que eu ainda não cheguei na estrutura final deformada. Porque eu tinha aqui uma posição de material que foi deslocada para cá, tá? Enquanto isso aqui não entrar em equilíbrio, ou seja, as forças internas serem suficientemente da mesma magnitude da externa, o meu corpo continua deformando, porque significa dizer que o meu material não consegue suportar essa carga, tá? Como a gente não sabe qual é a minha rigidez, o que é que eu faço? Eu dou um chute inicial para uma rigidez, tá? E aí o que acontece? Eu vou verificando se eu estou me aproximando, né, quando eu faço aqui o somatório igual a zero, se eu estou me aproximando do balanço de força, tá? E aqui eu tenho a força em Newton do meu problema, tá? Essa linha azulzinha aqui, claro, é o meu critério, ou seja, é onde eu preciso chegar em termos de força. Então, na hora que eu atingir essa região aqui, o meu substep tá convergido. Essas linhas vermelhas aqui é uma coisa ruim, tá? Essas linhas vermelhas significa dizer que eu não consegui convergir dentro do substep. Aqui só para vocês terem ideia, ó, essa linha verde aqui, ó, de uma linha verde para outra, é um substep, tá? Então o que é que aconteceu nesse primeiro substep aqui? Ele aplicou uma rigidez na estrutura, quando calculou a força, ela ficou bem maior, né? Se você olhar aqui a diferença, ela ficou bem maior do que realmente ele precisa para convergir. Isso aqui significa que eu coloquei uma estimativa muito errada para minha carga. Esse gráfico aqui embaixo, ele está mostrando exatamente, apesar de ele colocar time aqui, ele está mostrando aqui um incremento de carga que eu estou colocando na minha aplicação. Então, vocês percebem que na análise não linear, eu tenho uma força aqui, por exemplo, de 10 newtons, tá? Eu não vou aplicar ela agora de uma única vez. Vou aqui colocar 10 newtons. Por quê? Porque se eu aplico de vez, eu vou ter uma única carga aqui e vai ter um deslocamento enorme. E aí eu vou fazer a minha primeira aproximação do K e vai ficar muito distante, ou seja, eu não vou convergir. Então uma coisa que a gente tem que aprender é que na análise não linear você tem que colocar incrementos de carga pequenos. Então no caso aqui, seria prudente você colocar, por exemplo, eu começo com 10%, tá? Eu viria aqui e colocaria 0,1. Por quê? Porque ela ia se deslocar pouco. Eu ia, digamos assim, o meu primeiro chute inicial para uma carga pequena, provavelmente eu conseguiria convergir no substep. E aí eu iria aumentando a carga, tá? É mais ou menos isso que eu faço. Então, se você observar aqui esse gráfico de baixo, ó, a minha simulação ela começou com 100% da minha carga. Ou seja, eu apliquei completamente a carga. E aí, obviamente, como ficou distante aqui, ó, ele vai tentando atingir a convergência. Quando ele vê que ele não está atingindo a convergência, ele faz uma bisseção aqui. E o que é que ele fez aqui? Ó? Ele baixa de vez aqui, ó, no passo 5, ele baixa totalmente a carga para começar a recalcular. E aí ele vai fazer novos cálculos aqui, ó. E aí ele consegue a convergência. Então ele convergiu para aquele pedacinho ali de carga que ele colocou. Ó, veja que ele não colocou aqui 100%, ele baixou aqui para 50% da carga. E aí isso aqui é automático, tá? O software ele vai fazendo isso, ó, e vai tentando. Aí quando ele se anima e aumenta um pouco a carga, eu tenho um erro muito grande e aí eu faço de novo a bisseção. E aí ele vai tentando convergir, ó, e aumentando a carga até chegar na carga final do meu problema, tá? Só que isso aqui é ruim porque mostra que você está colocando alguma coisa ruim aqui na tua simulação, que ele não está convergindo. Às vezes o próprio problema realmente ele é complicado, ele vai ter problemazinhos aqui para convergir. Aí observe, ó, que a partir da iteração 35, ele começa a atingir a convergência nos substeps, e aí, ó, nessa linha azul, né, porque eu tenho o step, que é onde eu aplico
uma carga, tá? Eu posso aplicar vários tipos de carga no step, tá? Eu posso ter um primeiro step, onde, por exemplo, a gente vai ver isso lá em contatos, né? Onde eu vou colocar o primeiro passo, eu vou fazer um pré-tensionamento do parafuso. E depois eu aplico a carga, tá? Então, seria um segundo step, tá? Então, isso é só para vocês terem ideia. O que ele chama de substep é exatamente esses intervalos aqui onde ele vai incrementando a carga e vai tentando achar a convergência, tá? Quando ele não encontra, aí ele reduz aqui o incremento da carga para poder tentar atingir a convergência. Não quer dizer que vai sempre conseguir convergir, tá, gente? Então isso é um negócio que você apanha bastante e tem que estudar um pouco o teu problema. Aqui do lado eu coloquei um gráfico para tentar explicar essa questão aqui de não colocar, ó. Aqui ele mostra, ó, eu tenho aqui um intervalo, tá? Onde é um substep. Dentro do substep, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma tangente e essa tangente vai me dar um K1, tá? Depois eu faço o cálculo da força e se tiver muito distante, fora da minha região de critério de convergência, então eu tento, baixo novamente para aquela força dada aqui, calculo novamente o meu K e vou atualizando até encontrar essa convergência dentro desse intervalo aqui que a gente chama de substep, tá? Que está aqui. Depois que converge o substep, ele vai lá e acrescenta mais 20% da carga, tá? E aí ele vai tentando convergir. Então, para cada substep, ele vai tendo uma solução convergida de 10%. Eu tento fazer isso, eu coloco, para alguns problemas, eu começo com 0,1, tá? Que é 10%, para ele ir aumentando gradativamente, tá? E também aumenta o número de substeps, porque isso você controla. Você dizer assim, ó, eu quero só 20 substeps, aí ele não ia conseguir, por exemplo, nessa situação. Ele ia dizer que deu um erro e não conseguiu convergir a solução. Por isso que a análise não linear, ela tem esses cuidados que a gente tem que ter, tá? Aqui tem gente batendo aqui na porta, deixa eu ver quem é. Então aqui, por exemplo, eu coloquei essa transparência para tentar ficar um pouco mais claro esse processo, tá? Então o que é que vai acontecer, tá? Que é o procedimento iterativo, né? Quem trabalha com simulação, CFD, ou já trabalhou com métodos numéricos, sabe do que eu estou falando, né? A parte interativa. Então o que é que vai acontecer? Ele vai aplicar aqui, eu tenho uma dependência não linear, né? Estou vendo aqui a curva. Ele vai aplicando, ó, eu tenho uma força externa, por exemplo, 100 newtons, tá? Então essa é a carga da estrutura total, né, que eu vou aplicar, só que aqui eu não aplico todo de uma vez, eu vou colocando pequenos incrementos para tentar achar uma convergência. Então eu vou linearizar a rigidez, que é essa linha azul aqui. Então nesse primeiro ponto aqui na força zero, eu apliquei aqui uma rigidez, tá? Vou calcular o deslocamento, tá? Veja que o deslocamento ele vai estar baseado nesse K aqui, nessa rigidez inicial que eu chutei. Então o que é que acontece? Se eu coloco os 100% da carga, tá? Eu estou dando um chute muito grande, né? Eu dou um salto muito grande e aí o método não consegue convergir. Por isso que eu tenho que dar pequenos passos e ir avançando a solução, né? Eu tenho que ajudar o cara, tá? E aí ele vai fazer o cálculo da força residual, que é exatamente a comparação, né, do que ele tem de carga final com a carga da iteração próxima. Então aqui graficamente foi o que ele fez. Ele aplicou aqui a rigidez constante, tá? Na hora que eu faço o balanço de força, ó, eu encontro nesse ponto aqui, ó, a força F1, tá? Então essa distância, ó, de F1 para F externo é o resíduo, ou seja, estou com um resíduo extremamente grande. Faço outra linearização e agora vou ter o meu K1, tá? E na hora que eu tento atingir aqui a força externa, na hora que eu faço o balanço, ó, para aquele deslocamento, eu vou ter o F2. E aí o que acontece? Nesse ponto aqui ele faz outra linearização, me dando uma nova constante, né? Uma nova rigidez, e eu calculo novamente. Veja que essa força residual ela vai diminuindo aqui
até eu atingir o critério de convergência, tá? Então, na hora que eu atinjo, ele diz, não, convergiu aqui o substep, tá? E aí, ó, como qualquer método no método, se não convergir, eu volto para cá e tento. E aí, quando ele volta para cá, é que ele faz o que? Não, eu dei um passo muito grande, eu vou tentar dar um incremento menor, tá? Vou marchar mais lentamente, mas pelo menos eu vou tendendo a convergir. Não adianta dar um passo muito grande e a simulação não funcionar, tá? Só um momentinho aqui que eu vou atender aqui o telefone. Vamos lá. E aí, uma pergunta que pode acontecer nesse contexto aqui é o seguinte, né? Então, qual é a necessidade de ter uma análise não linear? Aí você vai pensar assim, eu agora vi análise não linear, vou descartar isso aqui? Não. Tá? Deixa eu só... Eu não vou descartar aqui a minha análise linear. Por quê? Porque ela tem algumas vantagens, tá? Primeiro, vocês viram que quando eu tenho um bom senso, ela roda muito rápido, né? E me dá um resultado muito bom e de forma simples, tá? Outra coisa aqui, eu posso ter uma sobreposição de casos de carregamento, porque como é tudo linear, eu posso fazer a superposição das forças, tá? Outra coisa também, né? O número de constantes do material é menor. Então, até agora, o que a gente sabe é isso aqui, né? Eu preciso do modo de elasticidade e o meu Poisson, tá? Se eu tiver essas duas constantes aqui, eu caracterizo o meu material. Para análise linear, isso é mais que suficiente. Só que eu estou trabalhando nessa região aqui da curva. Só que quando eu vier para cá, para a área plástica, eu preciso de outros modelos, tá? Para poder fazer a minha análise, tá? Porque eu estou sempre aqui, ó, sempre na questão dos pequenos deslocamentos da minha estrutura. E aí uma coisa que eu coloquei aqui, né, que uma boa análise de engenharia ela tem que ter uma habilidade de introduzir aproximações. Então você tem que ver até onde está a limitação da tua análise linear. Tá? Então você pode rodar uma análise linear, fazer as suas observações e ver se há uma necessidade. Claro, tem casos que você nem cogita mais fazer análise linear, você vai direto, obviamente, para análise não linear, tá? Então você tem que ter sempre esse bom senso, né, do que você está fazendo e essa idealização razoável, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque eu já tive estruturas que eu fui avaliar e era uma plataforma assim que ela tinha uns comprimentos enormes e era feita de estrutura de tubo metalon, sabe? E aí o que acontece? Quando eu usava o solver, eu tinha uma carga aqui, eu tinha uma carga P, então quando eu usava o solver linear, isso me dava um deslocamento enorme, tá? E aí você ficava assim confuso, assim, poxa, esse negócio vai deslocar tanto, né? Porque na verdade eu estava usando um solver linear, então são essas coisas que você tem que ter cuidado. E aí eu vou mostrar para vocês agora com uns exemplos a diferença de resposta quando eu tenho um grande deslocamento, e aí você vai ver como é muito diferente o resultado, e aí é onde você tem que ter um certo cuidado, tá? E aí quando é que eu tenho essa necessidade da minha análise linear, tá? Primeiro, quando eu preciso, né, verificar se o meu projeto vai trabalhar em cima do limite de resistência, tá? Então eu preciso, se eu tiver essa necessidade, inevitavelmente eu vou estar trabalhando aqui, né? Nessa região aqui. Então eu preciso trabalhar na plasticidade, né, do material, tá? Então eu tenho essa necessidade aqui quando eu tenho esse tipo de projeto. Ou seja, onde é que tu vê isso? Você vê muito em Fórmula 1, né? Eles trabalham muito nessas regiões, no limite mesmo do material, porque eles tendem a tentar reduzir peso, né? Por isso que o carro em uma volta, duas ou em uma corrida ele pode se quebrar, porque os caras estão no limite ali do coeficiente de segurança que nem praticamente existe, né? Outra coisa aqui que eu faço muito é isso aqui, ó, avaliar uma estrutura que já existe, tá? Então ela foi concebida para uma determinada situação, tá? E aí você precisa avaliar os limites reais que estão lá, tá? Então foi isso que aconteceu comigo, né? Eu fui avaliar uma estrutura que já existia,
E na análise linear, ela parecia uma vara de bambu, assim, se deslocando excessivamente. E você via lá a estrutura real e você percebia que não era aquilo que estava acontecendo. Mas por quê? Porque eu não estava levando em consideração os grandes deslocamentos ou a não linearidade geométrica, tá? Então tem muito esse. Outra coisa também que é útil é quando eu tenho, por exemplo, um acidente, um colapso da estrutura. Inclusive vocês me lembrem, né? De tentar mostrar para vocês como a gente pode utilizar uma estrutura deformada que a gente fez, né, a análise, né? Então imagina que a gente fez a análise de uma estrutura, ela se deformou, tá? E como eu exportar essa geometria deformada, tá? Para uma outra análise e poder também estudar essa mesma geometria, tá? Depois vocês me lembram isso, não esqueço. Aqui a parte de processo, né, pessoal, hoje em dia está simulando muito, né? Tem solver só para isso aqui, para laminação, trefila, tá? E também em situação onde eu tenho, por exemplo, um crash test, né, que a gente não vai ver aqui no curso, seria análise de dinâmica explícita. Então tem muitas coisas que são inevitáveis você usar a análise não linear. E aí quais são as consequências de utilizar essa análise não linear? Primeiro, né, eu coloquei aqui, é requerido o quê? Mais experiência do analista. Tá? Então você precisa realmente ter passado pela parte linear, entender como é que é o solver, como é que está sendo feita a questão dos elementos, para que você depois possa realmente começar a trabalhar aqui e entender o que está fazendo, tá? Por isso que a gente passa por um processo, né? A gente vai tijolinho por tijolinho construindo aqui o conhecimento para que vocês possam entender as coisas de forma mais claras, tá? E aí uma coisa importante também, ó, vermelho aqui, o princípio da superposição não pode ser aplicado, tá? Então não é simplesmente uma multiplicação da combinação. Então eu não posso fazer isso. Para cada trecho de carga que eu estou colocando, eu tenho um problema distinto, tá? Então eu tenho que ter essa consciência de que cada trechozinho é um problema distinto, tá? E por isso eu só posso resolver um de cada vez, tá? Então não dá para fazer aquela facilidade da análise linear. E aí a sequência do carregamento é super importante, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo, né? No caso um vaso de pressão, tá? Então eu tenho aqui, você vai aquecer e depois pressurizar, tá? E é diferente quando eu vou fazer o inverso, tá? E aí por isso que quando eu tenho uma sequência de carregamentos, então eu posso ter um carregamento que ele vai aumentando gradativamente, permanece constante no passo e depois eu retiro esse carregamento, tá? Isso aqui é o que a gente chama de steps, tá? E essa sequência de steps ela muda drasticamente o comportamento da estrutura, porque obviamente um equipamento que teve um aquecimento ele vai ter uma dilatação, é diferente de eu pressurizar primeiro e depois aquecer, tá? Então essa sequência de carregamento é fundamental para a análise do teu problema. E aí eu coloquei um exemplinho aqui para a gente entender essa questão também do grande deslocamento, né? A questão geométrica, né? Porque ali eu mostrei as molinhas, né? E você fica pensando como é que uma estrutura ela pode ter uma variação, pode ser um problema não linear. Então eu peguei aqui uma vigazinha cantilever, né? Que estaria engastada, só que em vez de ela estar fixa, né? Ela tem uma molinha aqui torsional, tá? Que tem uma determinada rigidez. E aí, obviamente, quando eu aplico uma carga, a minha viga ela tende a se deslocar no ângulo θ, tá? E aí, claro, como eu estou deslocando, eu tenho um ângulo aqui nesse deslocamento. A minha carga P, né, ela vai se transformar no P cosseno, tá? Esse delta aqui é o deslocamento total da minha estrutura, que também dá uma relação, né, de senos também para o meu ângulo θ, tá? E aí eu vou tentar equilibrar essa carga com o momento de reação aqui que eu estou aplicando nessa mola, tá? Que ele é dado
né, a constante da mola vezes o deslocamento. No caso aqui, como é torsional, é o ângulo, tá? E aí eu tento fazer esse equilíbrio. Então, o que é que vai acontecer, né? O somatório dos momentos tem que ser igual a zero. Então, o momento que essa carga P está aplicando aqui tem que ser somado a esse, tem que ser igual a zero. De forma que eu tenho aqui, né, a componente aqui da carga, que é P cosseno, ela está aqui, tá? Vezes o braço de alavanca aqui, que no caso é o comprimento da minha viga, tá aqui. Ela vai ser igual a um momento. Esse momento, como só tem esses dois momentos, o momento de reação, vai ser igual a esse momento aqui. Então eu vou ter isso aqui, né? Vou ter P cosseno de θ vezes L igual a K vezes o ângulo θ. E aí eu tenho, né, eu posso isolar aqui a minha carga e vou ter essa expressão. De cara a gente já percebe aqui um cosseno, né? Então vocês sabem, obviamente, que cosseno é uma coisa não linear, tá? Se eu for tentar calcular aqui o deslocamento da estrutura, ele também vai ter uma relação com o seno de θ. Então também essa criatura aqui é não linear, tá? Então veja que esse deslocamento muito grande, eu tendo a ter uma não linearidade na estrutura, tá? Então a minha carga está sendo dada em função do próprio deslocamento da estrutura. E isso só acontece porque eu estou considerando que eu tenho grandes deslocamentos, ou seja, eu tenho um incremento de ângulo aqui muito grande. Então quando eu aplico uma carga aqui, e dependendo da carga, eu vou ter um ângulo muito grande aqui, e aí isso vai afetar, no cálculo aqui, eu vou ter um cosseno e um seno na minha deformação da minha viga, tá? E aí vocês lembram que quando eu tenho um ângulo muito pequeno, né, da ordem de 5 graus, né, 5,44, a tangente é aproximadamente, né, que é igual exatamente ao ângulo em radianos. E o que é que isso significa aqui para a gente? Que aí por isso que eu consigo fazer análise não linear e ela só funciona para pequenos deslocamentos. Então se eu tiver aqui um deslocamento muito pequeno aqui, que é o caso da análise não linear, o que é que vai acontecer com essas expressões? O cosseno de zero, quando tende a zero, ou seja, quando é tão pequenininho que vai ficando próximo de zero, o meu cosseno do ângulo vai tender a 1. E se ele tende a 1, a minha carga ela vai ser uma região linear. Então o que é que eu quero mostrar para vocês, né? Então, quando eu tenho um deslocamento muito grande, isso torna a análise não linear. Preciso tratar ela de outra forma, porque eu estou considerando grandes deslocamentos agora. Quando eu tinha pequenos deslocamentos, a minha análise, mesmo aqui numa situação dessa que eu estou mostrando para vocês, eu posso torná-la linear. Então o que é que acontece, né? Para você trabalhar da forma não linear, é você resolver pequenos probleminhas lineares e aproximando aí a tua solução. Eu vou ter sempre uma solução aproximada do meu problema, tá? E aí eu coloquei esse gráfico aqui mostrando, né, essa tendência aqui, à medida que eu vou aumentando o deslocamento, né, se o deslocamento for extremamente pequeno, as duas análises assim sobrepõem, tá? Porque eu estou nessa região aqui dos 5 graus. À medida que eu aumento esse deslocamento por conta dessa carga, ou seja, uma carga excessiva, né, a análise não linear vai me dando uma curva, né, o comportamento vai me dando uma curva não linear. Se você estiver trabalhando com alguns solvers, né, alguns solvers eles dão um warmzinho, ele dá um aviso que ele está entendendo que a carga ela é muito grande e você está tendo grande deslocamento. Se você estiver usando, por exemplo, não estou fazendo propaganda, tá? Mas se você estiver usando o SolidWorks, por exemplo, o solver dele, ele automaticamente muda o solver de direct para o solver não linear. Por quê? Porque no SolidWorks ele entende que o cara que está usando essa ferramenta é um cadista, é um cara menos experiente, tá? Por isso que ele tem muitas facilidades, tá? Para evitar que o cara faça análise errada. Em outras ferramentas mais avançadas, como Abacus, ANSYS, você tem que se ligar. O ANSYS só vai dar um aviso, mas vai deixar calcular. Que é isso que eu vou mostrar para vocês agora com esse exemplo aqui, tá? Eu vou parar aqui a gravação para a gente continuar o nosso próximo vídeo.